estamos ao vivo. Nós não estamos, esse podcast ele é gravado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Destaque Digital. Eu sou o Gustavo, realizador do Prêmio Destaque Digital e host do podcast Destaque Digital. Estou aqui hoje com o Dr. Diego, doutor que é cirurgião dentista, destaque em Arcos. Doutor, gostaria de dar as boas-vindas para você e dar as boas-vindas a quem está nos assistindo. Dá um oi para a Gabriela, que está operando as câmeras hoje aqui conosco. E aí, doutor Diego, seja muito bem-vindo ao podcast. Tudo bem com você? Gustavo, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar nesse espaço incrível que você tem aqui. Para mim é um prazer enorme, cara, ser agraciado com tal honraria, né? O Destaque Digital. A gente que vem fazendo um trabalho durante alguns anos aí perante a odontologia arcoense, né? E Sim. regional, digamos assim. Doutor, eu até tinha conversado um pouquinho com você em off, né, de passado, mas assim, o intuito do podcast do Destaque Digital é que fique o mais autêntico possível numa forma de bate-papo. Então, assim, eu não estudei nada sobre você, sobre a sua história, sobre a parte da odontologia, para justamente eu tirar todas as dúvidas que eu for tendo aqui Claro. agora, na hora, né? Então, assim, eu queria começar, tô perguntando assim, para você contar um pouquinho da sua história pra gente. Assim, como que você é de Arcos, você tá trabalhando aqui tem quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente. É interessante, Gustavo, que eu sou de Arcos, nascido na cidade. Saí para estudar com 17 anos e retornei aos 22. Me formei em odontologia, há vai fazer 13 anos agora no final do ano, final de 2010. E assim que eu me formei, é interessante, depois eu vou contar esse caso, que a odontologia na minha vida foi um erro, mas foi um erro mais Ué. acertado que existe na E é interessante que quando eu me formei, logo assim que eu me formei, fui trabalhar em Brasília. Fiquei em Brasília, na verdade, em Planaltina, DF, durante um ano, onde eu tive a oportunidade de aprender com grandes amigos, né? Um amigo meu me chamou, vamos trabalhar em Planaltina, era uma cidadezinha assim, uma cidade satélite. A gente ficou lá, fiquei lá durante um ano, onde eu pude aprender, de fato, como que é o dia a dia do consultório, porque diferentemente de alguns colegas, eu não venho de uma família com odontólogos na família, né? Geralmente os pais são dentistas que passam isso para os filhos, e minha mãe é professora, meu pai é motorista, e eu não tive uma base, nunca tive um contato com o dia a dia de um consultório odontológico, e foi nessa experiência onde eu pude aprender, né, sobre de fato a profissão e regressar a Arcos em 2011, finalzinho de 2011, início de 2012, e estou aqui desde então. Que bacana. E por que foi um erro? Cara, foi um erro pelo seguinte, bicho. Eu nunca imaginei ser dentista na minha vida, tá ligado? Nunca imaginei ser odontólogo. E é interessante, quando eu estava na escola, naquela época ainda existia os famigerados vestibulares, né? Hoje em dia eu não sei como é que funciona a questão do Enem, né? E a gente precisava fazer a inscrição para o vestibular online. E tava. Eu não queria me sentir muito velho, mas assim, naquela época eu estava nos primórdios da internet e as inscrições começaram a ser online, porque antes disso era via correio. E as páginas das faculdades não tinham uma estabilidade igual tem hoje, né? E quando eu fui lá fazer a inscrição do vestibular, eu coloquei assim, tinha três opções: primeira opção, segunda opção e terceira opção. A primeira opção eu coloquei veterinária, a segunda eu coloquei fisioterapia e a terceira opção eu coloquei odontologia. Odontologia. Na hora que eu coloquei lá confirmar a inscrição, deu the page not found, já com página não encontrada. Aham. E é interessante que na hora que me deu aquele estalo assim, eu falei assim, meu Deus do céu, isso no laboratório de informática lá da escola. E eu olhei assim, pensei, será que é isso mesmo que eu quero? Será que vai ser veterinário? E é engraçado que no meu primeiro ano de colégio, do ensino médio, a gente fazia um trabalho e colocava assim, o que a gente pretendia ser enquanto a gente estava no terceiro ano. Eu coloquei lá ser médico veterinário, formado pela UFLA, enfim. E quando eu me deparei com essa situação, eu falei assim, quer saber do negócio? Eu vou inverter esses papéis. Vou colocar odontologia, fisioterapia e veterinária. E acabou que deu certo, né? Passei no vestibular, a gente fez,
no primeiro ano de faculdade, estava meio ali assim, molecão de 17 anos, não sabia muito o que queria da vida, estava ali pelo. Ah, tá, vou fazer a faculdade porque minha mãe quer, meu pai quer, enfim, Sim. pressão de amigos, famílias, aquele negócio todo. E acabou que eu me encontrei dentro da odontologia. E hoje em dia eu não vivo, não me imagino ser outra coisa a não ser dentista, né? E ser dentista. Acabou que virou uma vocação mesmo, né? Acredito que sim, a vocação. Através, a odontologia, Gustavo, ela me trouxe muitas felicidades, cara. Putz, eu sou muito grato à profissão que eu tenho. Você não faz ideia o amor que eu tenho por esse curso, por essa profissão, por esse, por essa atividade. E é interessante que quando a gente vê a, os rumos que a odontologia ela vai tomando, eu fico assim meio que, não sei se eu fico com medo, não sei se eu fico apreensivo ou se eu fico frustrado, não perante a própria profissão em si, mas pelos rumos que as pessoas estão com olhares diferentes para a profissão. Sim. E é interessante que, cara, hoje em dia, para eu conversar de odontologia, eu converso quase que o dia todo, com colegas, com amigos. Graças a Deus eu tenho muitos amigos dentistas. Diferentemente da época da faculdade, que eu não tinha, o pessoal que era da minha sala, eu não tinha tanto convívio com eles, eu tinha mais convívio com o pessoal que morava comigo em época de república, que era o pessoal da veterinária, da engenharia química, enfim, e com o pessoal da minha turma fui criar uma proximidade logo no final do curso. Hoje em dia, cara, eu tenho muito amigo dentista que a gente troca dúvidas, chega um caso no consultório que tá assim, ah, será que eu faço nesse caso? Eu vou, mando para um, mando para outro. Recebo muita dúvida de colega, de amigos, assim, ó, faz isso, faz aquilo outro. Meu celular é cheio de grupo de dentista pra gente estar sempre discutindo técnicas novas, materiais, métodos, enfim. Isso aí é um. Isso que você comentou, de vocês se ajudarem e tudo, é diferente. Eu digo assim, é o primeiro convidado que vem aqui que comenta sobre isso, porque normalmente eu não sei, se eu estiver falando errado, você me corrija, Tá certo. mas eu não sei se outros profissionais da odontologia são concorrentes diretos seus. Porque quando a gente fala assim, né, às vezes os concorrentes eles tendem a se distanciar, né? Cara, Gustavo, eu falo que pra todo mundo, bicho, a odontologia é tão incrível que tem espaço para todo mundo. Pra você ter noção, vamos falar de número. No Brasil, hoje nós temos mais ou menos, em média, tá para mais, tá para provar algumas aí, 640 faculdades de odontologia. Nós somos o país, Gustavo, que mais tem dentista do mundo, tá ligado? E, cara, se a gente não se ajudar, principalmente nós que estamos no interior, né? Eu acredito que o dentista do interior, ele é um pouquinho mais, como que eu te falo? É um pouco mais difícil as coisas chegar pra gente aqui, entendeu? Sim. E se a gente não se ajudar, cara, como é que a gente vai se ajudar? Cara, hoje em dia eu tenho Arcos, pra você ter noção, Arcos é tão privilegiado na questão odontológica, cara. Nós temos aqui dois profissionais que dão palestra no CIOSP, que é o segundo maior congresso da América, o segundo maior congresso do mundo e o maior congresso da América Latina de odontologia, tá ligado? Legal. Que é o meu grande amigo Fábio, né, que é um endodontista, e o Dr. Ivan, que é um Fábio é de destaque implantodontista. digital também, Fábio está, doutor. um abraço, Fabinho. Trazer vocês dois aqui juntos um dia, Ah, se vocês legal, cara. quiserem. Oxe, Fábio, a gente O- troca ideia muito. Durante a pandemia, a gente, consultório fechado, né, aquele negócio todo. Eu e o Fabinho, nós montamos um esquema de fazer umas lives de. Naquela época que tava rolando as lives no Instagram e tudo mais, Sim, a gente tirou dúvida de muita gente, fez campanhas sociais, outra parte social, que é a coisa que eu amo de paixão. sim. O... eu ia justamente, assim, bom que você tocou na parte de redes sociais, eu ia comentar com você uma coisa. No geral, doutor, é uma Cara, me pergunta. chama de Diego, Dieguinho, Diego, doutor, não, pelo amor de Deus. sabe por que eu chamo de doutor? Ah, Porque eu trabalhei na Agrimig quando eu tinha uns 18, 19 anos, por aham, aí. E eu era analista de crédito. A minha função era entrar em SPC, sim, Serasa, analisar crédito, porque muito pessoal comprava a prazo.
E antes, lá funcionava de uma forma menos burocrática. Era mais na confiança do vendedor para a carteira de clientes que ele tinha. Só que mudou a direção lá na época e tudo, e começaram a querer mais segurança na hora de fazer as transações. Então, esse setor que eu tinha, que eles me contrataram para gerenciar esse setor, gerenciar não, porque era só eu nesse setor, mas ele não existia. A minha vaga foi criada, né, e eu ganhei ela lá, consegui e tudo. E eu liguei. A minha função era assim: chegava o papel para mim com a proposta de compra, a data de pagamento, tudo. Eu tinha que verificar se o crédito da pessoa estava ok. Se tivesse ok, a próxima parte que era mais difícil era, por exemplo, você comprou calcário lá com a gente. Eu tinha que ligar para você, eu tinha que mandar uma cópia da ordem de serviço para você assinar e me mandar uma foto ou um scan, alguma coisa. Que era a parte mais difícil, Meu né? Deus. Porque às vezes o cara não conseguia, o cliente não conseguia imprimir e a venda não saía enquanto chegava. E aí, assim, era vendedor em cima de mim o tempo inteiro. Pode liberar, pode liberar. E eu não podia. Mas enfim, eu liguei para um cliente específico que eu não lembro o nome dele. Eu não lembro. Vamos falar assim, João. Uhum. E a pessoa atendeu, né? O João atendeu. Eu falei, o João, tudo. E foi seco, assim, ó. Quem que é o seu gerente? Quem que é o seu gerente? Ela falou, não, ele pode falar, porque é um absurdo. Eu, um doutor, Meu Deus. ele era alguma coisa ele era alguma coisa de política, ele era um juiz Um alto de advogado, né? STJD, alguma coisa assim. Aham. E eu sou doutor desde não sei quanto, é uma falta de respeito e tudo mais. E assim, eu nunca tinha me ligado na questão de doutor, de chamar alguém. Eu chamava pelo nome. E Como que é que chama esse negócio? Não é prefixo, um né? título, É título, é um título. título. Não. E aí, assim, mas foi muito grosso comigo, acabou comigo em ligação Ah, e meu tudo. Deus. E aí eu comentei com os vendedores, eles, nossa, esse cara, poxa, a gente tinha que ter te avisado e tudo, não sabia que você Meu ia ligar Deus. pra ele. Uma semana depois, eu liguei pra ver se ele tinha pegado a assinatura e o assessor dele atendeu. E aí eu, muito novo, falei, não vou falar Muito doutor de cru, né? novo, não. Falei, eu queria falar com o João. Aí o assessor já falou assim, ô meu amigo, não faz isso não. Ele falou assim: não faz isso não. Você até pode colocar um título em quem não tem. Mas Agora você tirar tirar um de título. alguém. E aí, Nossa. desde então, na dúvida, quando é área de saúde, quando é área veterinária, tudo que tem a ver com qualquer tipo, eu falo, Advogado, doutor, doutor. no medo da. Porque assim, é mais Não, claro. perigoso a pessoa se importar do que não se Não. importar, né? Mas assim, se você não É importa. interessante, Gustavo. Há um tempo atrás, né? Eu sempre falo assim: doutor, não, pelo amor de Deus, não tem essas formalidades comigo, não, porque Diego, Dieguinho para alguns, enfim. Aí, uma vez eu liguei para um centro aí para pedir informação, alguma coisa. Eles falam assim: doutor, que não sei o que tem. Eu falei assim: não, dispensa o doutor. Não, mas não, não foi nem doutor, foi senhor. 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 Aí eu falei assim: não, senhor, não, eu me sinto muito velho. Senhor tá no céu. Eu falei assim, e a mulher falou assim: não, mas o respeito tá na terra. Eu falei assim: meu Deus do céu. São Então, situações que a gente passa que, por é, intitulações, né? uhum. Mas enfim, pode ficar à vontade de me chamar de Não, Diego, Dieguinho, beleza. enfim. Então, Diego, Tá. eu, eu até ia te perguntar, né, da parte da questão digital. É o Uhum. seguinte, até você comentou que você estava acompanhando alguns trechos de podcast, Sim. tudo, né? Essa é uma dúvida que eu tento perguntar para cada agraciado dentro da área de vocês, Uhum. porque é uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte. A, a gente está sendo bombardeado com informações o tempo inteiro por conta do celular. Mais por conta de vídeos, né? Reels, TikTok, YouTube e tudo mais. O problema é assim, a gente ser bombardeado com informações boas ou não. Esse é o problema. Dentro da área da odontologia, a gente vê muito, por exemplo, esses hacks que as pessoas fazem. Faz isso aqui para deixar o dente mais claro. Tô ligado. Compra esse produto aqui porque o produto é roxo e o roxo é a contraparte O antagonista, a cor antagonista ao branco, do né? amarelo, O do dente amarelo. amarelo, então o dente vai ficar branco. Eu queria que você comentasse com a gente, assim, um pouquinho da responsabilidade disso, né? Acredito que Bicho, você deva ver é. muito, a sua área, inclusive, né? E E. desculpa te Não, interromper, claro, Gustavo. fica à vontade. É, cara.
nós estamos vivendo hoje numa obesidade intelectual, tá ligado? E em outros tempos, para a gente ter acesso a uma informação, ou a gente viajava até algum congresso que acontecia de 2 em 2 anos, ou então a gente precisava ir até uma biblioteca, pesquisar num livro que foi publicado há 15 anos atrás sobre determinado assunto. A informação ela era mais escassa, correto? Atualmente, a informação ela está dinâmica, está um clique, está na minha mão. Se eu falar alguma merda, pode falar palavrão? Não, né? Ah, fica à vontade. Tá. Se eu falar alguma merda com você aqui, você vai no Google, cara, para algumas pessoas, ou vai no Google Acadêmico, ou vai no Lilacs, ou vai no PubMed, ou vai no Birene, que são bibliotecas digitais, bibliotecas é, que tem um respaldo científico por trás, e vai ver se eu tô falando merda ou não. Se você me perguntar assim, Diego, carvão ativado clareia dente? Eu falei assim, Gustavo, não. Não. Olha, e Cara, isso aí pegou a gente, tá vendo? carvão ativado. Carvão, cara, serve pra quê? Churrasqueira e churrasco. Porque muita gente manda assim, umas 2 semanas atrás, uma pasta de, sei lá, uma pasta roxa que eles passavam no milho, o milho ficava branco. Não sei se vocês viram isso aí. E passava no dente, o dente ficava. Cara, não! Onde já se viu isso? O que que vai acontecer? Essas pastas, esses carvões que estão vendendo um branquinho, potinho branquinho, o que que vai acontecer, velho? Ele tem um abrasivo. Tá, eu gosto muito de fazer analogias. Você tem carro? Você tem carro. Tá. Pega seu carro e vai lavar ele com Bombril. A lataria dele. Vou nada. Por que que você não vai? Cara, vai limpar, não vai? Vai dar uma Vai. clareada. Mas o que que vai Vai acontecer? clarear até meu carro que é preto. Justamente. Vai o quê? Vai arranhar, vai riscar. Sim. Não é verdade? Então, se a gente passa um produto muito abrasivo naquilo que está ali intacto, vai arranhar, vai riscar. O que que o carvão ativado faz? Ele tem uma abrasividade maior. Então é a mesma coisa que você está pegando um bombril e passando no teu carro. É como se você estivesse lixando o seu dente. Justo. Entendeu? E a primeiro momento vai remover manchas extrínsecas. O que que é manchas extrínsecas? Manchas de, sei lá, um pigmento de cigarro, um pigmento de refrigerante, café. Só que o uso contínuo, porque querendo ou não, velho, você pega uma pastinha daquela, você quer aquela ali, nós temos, como é que chama aquela doença que tem que o pessoal só se vê gordo? Anorexia? Sim. Nós só vemos os dentes amarelos, tá ligado? E quanto mais eu coloco um produto preto no dente, vou lá, esse produto ele meio que mancha a gengiva ali, a gengiva fica um pouco mais escura do que realmente é. Eu pego, lavo a boca ali, a gengiva vai dar Um um contraste maior. contraste maior. Cara, vai tá clareando meu dente, tá clareando meu dente, então eu vou passar isso toda hora. Aí chega no consultório, ai, doutor, meu dente tá com sensibilidade, ai, meu dente tá. Eu passo a língua se ele tá grosso. Pelo uso contínuo dessas pastas que promovem um clareamento. Entendi. Entendeu? Você já comprou isso aí, Gabi? Cara, mas assim, tem indicações, tá? Tem Mas indicações e essas da Colgate, indicações. eu já vi, já, não só da Colgate, mas de Não, qualquer de todas as marca, o empresas. nível de, Tem um negócio, de Gustavo, substância é uma coisa muito baixa, tem um né? negócio que chama-se, nas pastas de dente, tem um negócio que chama-se fator RDA. O que que é isso? É o fator de abrasividade dessas pastas, num creme dental. Vou falar de um modo geral, tá? Pastas de dentes que promovem um clareamento, um branqueamento, tem o fator RDA muito alto. Já pastas de dentes que promovem ali uma dessensibilização, tem um fator RDA um pouco mais baixo. Tá? Quando eu tenho todo um processo de indicação de cremes dentais, pastas dentais, enfim, de dentifrícios, eu preciso entender o meu paciente, entender como é que é o dente do meu paciente, como é que é a gengiva do meu paciente, entender como é que é a. Porque se eu chego aqui num podcast e falo assim, cara, pasta de carvão da Colgate não serve para nada. Tô mentindo. Serve.
Serve sim. Serve para um paciente, para determinados tipos de paciente, Então é uma situação que é caso a caso. caso a caso. Entendi. Cara, eu não vou chegar lá no consultório e indicar dipirona para todo mundo. Uhum. Eu não vou receitar uma dipirona para quem tá com, sei lá, eu tô generalizando, tentando. Eu não vou Sim. colocar uma receita de bolo. Cada paciente, cada pessoa tem um dente diferente do outro, cara. Talvez o Gabi tenha um dente um pouco mais sensível, você talvez não tenha, entendeu? E a gente precisa entender o nosso paciente como um todo para que a gente consiga planejar um, uma receitinha para ele, porque pasta de dente, creme dental, pasta de dente, dentifrícios, fio dental, escova, é receita. Eu tenho que te receitar, cara. Tem que virar para você e te dar uma receita. Ó, você vai usar uma escova assim, 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 assado. Só que, de forma geral, para a gente para falar para a grande massa, para a grande população, o que, que a gente fala? Usa um creme dental com flúor, beleza? E uma escova de dente macia ou extra macia. Só que se você for no consultório, eu ver que um perfil, seu perfil de boca é um perfil que tá, acumula um pouco mais de tártaro, tem uns espaços ali, aquele negócio todo. Por que não eu não colocar uma pasta de dente que promove uma remoção de tártaro como uma escova interdental? Eu tenho que individualizar, na verdade, chama-se a individualização de cada paciente, ou melhor, a individualização do indivíduo. Pode ser um pouco de pleonasmo, tá ligado? Sim. Mas, mas ainda assim existem, igual você falou assim, serve para certos tipos de pessoas, Sim. tal creme dental. Mas ainda assim existem produtos que são de fato enganação, né? Cara, É porque assim, é porque tem muita propaganda que a gente vê, não de marcas famosas, de uhum. produtos que você vai achar vendendo numa Hotmart, É, em é, é, alguma coisa é assim, aquele que negócio, o marketing digital, é, ele tá impregnado em tantas coisas que quando parte para a área da saúde, cara, eu fico. Por isso que eu te falei que eu estava um tanto quanto preocupado em relação ao futuro da profissão. Porque quando a gente impulsiona uma propaganda, a gente impulsiona uma, uma promessa, porque o que que acontece, Gustavo, dentro da saúde, cara? A gente vende o que? A esperança. Por exemplo, eu posto lá no meu Instagram um caso, gosto muito da parte de dentística restauradora, que é uma matéria dentro da odontologia, um dente lá que todo destruído, reconstrua o dente todo. Todo mundo tem um dente destruído, vai querer fazer aquilo ali. Só que, quando a gente, onde eu quero chegar com isso? Quando a gente promove um resultado, o que que vai acontecer? Ó, eu quero o dente igual de fulano de tal, beleza? O que que acontece com os produtos? Quando você coloca, impulsiona um potinho branco lá na Hotmart para vender lá, não sei se chama produto filiados, filiação, aquele negócio, sim. todo mundo vai querer, você vai pegar em todo mundo, entendeu? E todo mundo vai imaginar. Cara, eu fico vendo a maioria do pessoal que faz propaganda desse tipo de produto são pacientes que são pessoas que têm facetas nos dentes. Geralmente são artistas, tá ligado? Já reparou? Não, talvez. Você falando assim agora a gente para pra Geralmente é pensar. um blogueiro, uma Sim. blogueira que tá lá com os dentão todo facetado, que tá fazendo uma propaganda. É Cara, verdade. pode citar nomes? Pode. Cara, eu vi uma propaganda do Zé Neto Cristiano, que eu gosto demais, sou fã pra caramba dos caras, que ele fazendo a propaganda do carvão ativado. Só que você vai ver, o cara é facetado em cima e embaixo. Ah, mas aí é tipo, o que você tá querendo dizer é tipo uma influencer que tem o corpo perfeito e ela Justo. fazendo propaganda de um chazinho. É, Alguma coisa assim, e vai entendi. ver, a mulher fez lipoaspiração, Não, com lipo certeza. 3D, lipo LED, lá como é, não sei como é Aham. que o pessoal fala, comenta isso aí. Aí entra na parte do charlatanismo. Essa que é a grande palavra. Charlatanismo. Onde você promove uma coisa que não é verdade. Onde eu empurro para você um Sim. produto que prometo para você, Gustavo, ó, usa essa água aqui ela é da fonte de, sei lá, das águas de Lindóia, que vai promover um clareamento do seu dente. Coloca isso aqui, bota na internet,
e começa a impulsionar com palavras-chave no Google e aquele toda a parte E aí trata do como um produto milagroso, né? produto milagroso. Isso é charlatanismo, entendeu? É porque a gente, na área da saúde é mais preocupante, né? Ou Porque se assim, é. a parte de você vender soluções milagrosas hoje com a internet, qualquer área, não só Não, odontológica, qualquer área. Se você for pegar assim, quero fazer dinheiro, vai ter gente ensinando a fazer dinheiro em uma semana, você vai fazer muito dinheiro e até não é aquela coisa que é impossível, né? Mas é vendido de uma forma como se fosse muito fácil, né? justo. E isso é em todas as áreas. Um curso de dieta que você vai fazer em um mês você vai perder 20 quilos. Alguma coisa assim. E é interessante você comentar sobre isso, porque eu acho assim, a gente como cliente, a gente tem que entender também, doutor, cliente, paciente, e a gente buscando soluções, né? Sim. Porque eu até ia te perguntar, mas assim, eu acredito que eu já até saiba a resposta antes de eu te perguntar, que as pessoas hoje, talvez em relação você tem quantos anos De de profissão? profissão? Vou fazer 13 anos agora no final do ano, cara. Então assim, você tem 13 anos de profissão. Puxando assim, da pandemia para cá, por exemplo, sei lá, os últimos 4 anos. é, as pessoas provavelmente têm te procurado mais para fins estéticos, né? Eu digo assim, não Uhum. Não, que não a que. parte de limpeza tenha parado, óbvio, mas eu quero dizer assim, eu até comentei já, mas a gente vendo pessoas bonitas com sorrisos bonitos o tempo inteiro, o dia inteiro no Instagram, a gente busca mais isso, né? A gente busca mais, não só a parte do sorriso, mas de tudo, né? Tudo, pai. A gente vendo, porque hoje as redes sociais a gente vê o melhor lado das pessoas, a gente não vê o pior lado, e o melhor lado a gente ainda vê montado, porque Sim. tem filtro na foto, tem um monte de edição, tem um monte de coisa. E, e assim, eu tenho certeza que, por exemplo, as pessoas buscam mais querendo clarear o dente, querendo fazer alguma manutenção, alguma. Eu não sei o nome, né? Sim. Mas. Mas Cara. é interessante porque, assim, aí que eu falei da parte da gente como cliente, como Uhum. paciente. É muito fácil a gente ser seduzido por uma solução que é fácil e muitas vezes barata. Falar, você vai pagar R$ 60 nesse produto aqui que vai clarear seu dente um mês. E aí você vai no profissional e o profissional cobra, obviamente, mais caro. Porque o profissional ele te dá um atendimento, igual você falou, tem um atendimento personalizado. O produto tem o respaldo do profissional, né? Então, às vezes a pessoa é muito seduzida, mas aí é quando ela é passada para trás, né? Passada para trás não, mas assim, às vezes ela se sabota, né, em Uhum. acreditar em alguma coisa e aí depois às vezes ela até perde a fé, sabe assim, não vou mexer com isso não, porque isso não dá certo, eu já fiz. Cara, é interessante, Gustavo, que com o boom, né, da ROF, né, da harmonização, eu vi que até a doutora Fernanda teve aqui, um super amigo, gente boníssima, cara, um excelente profissional. As pessoas, eu falo assim, não é que eu sou contra a ROF, de forma nenhuma, cara, de forma nenhuma. Se for para melhorar, bom demais. Mas eles perguntam assim, Diego, por que que você não faz a parte de harmonização facial? Eu não consigo ver defeito nas pessoas. Para mim, eu acho todo mundo muito bonito. E quando o pessoal chega dentro do consultório, fala assim, eu quero fazer assim, 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 assado. Eu dou muito mais negativas. Olha só para você ver, né, Gustavo? Eu falo muito mais não para o meu paciente que quer fazer algum tipo de procedimento, eu não digo estético, mas eu digo funcional, estético funcional, do que sims. Por quê, cara? Como eu te disse, cada tratamento, cada pessoa é um indivíduo. Se eu for colocar um formato de dente para todo mundo, se eu for colocar uma faceta quadrada, super, hiper branca em todo mundo, eu não vou ter mais uma personalização desse meu paciente. Cara, eu lembro que na faculdade a gente tinha um negócio assim, de quem é esse sorriso? Hoje em dia já não dá pra gente entender mais de quem que é o sorriso de ninguém. Eu não sei qual. É aquelas imagens que Você mostra. mostra só a boca Legal, assim do eu cara, lembro disso. de uma pessoa. Geralmente era pessoa famosa, né? Jogador de Jogador de futebol, cantor. futebol, cantor, um sorriso muito icônico, cara. Tom Cruise, aquele cara que faz o Missão Impossível, né? Aham. Bonitão pra caralho, que negócio todo.
Mas você vai ver, você vai analisar o perfil dele, ele tem um desvio de linha média, cara. O dente dele é para um lado. E ninguém repara nisso, só dentista que vai reparar isso. Entendeu? Mas pra acho que 100% do mundo, o cara é um bonitão, não é verdade? E é característico, entendeu? Até pouco tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, eu atendo muito senhorzinho, né? Faço muita prótese total ainda, muita dentadura. E é interessante que a dentadura, querendo ou não, é uma padronização do sorriso, Sim. entendeu? A gente compra os dentes lá no fornecedor e o dente vem ali igualzinho. Só que a gente tem que analisar o perfil do paciente. Se é um rosto mais arredondado, um rosto mais quadrado, um rosto mais triangular, e a gente vai escolher o dente de acordo com o perfil desse meu paciente, né? Da face desse paciente. E o interessante é que esse paciente ele virou assim, Diego, eu uso uma prótese, foi até um encaminhamento de um colega, né, que fez a prótese há 30 anos atrás, colocou uma prótese provisória e ficou 30 anos com uma prótese provisória e ele voltou para fazer uma prótese de caráter definitivo. Aí ele falou assim, ó, eu quero que meus dentes da frente sejam separados. Eu não quero eles juntinhos igual tem que eu vejo nas próteses do pessoal e os dentes juntinhos. Eu quero o meu dente separado e um dente torto. Assim, cara, que lindo é isso. Que lindo, porque Era buscando uma tá naturalidade. buscando a naturalidade, Gustavo. Porque o meu maior prazer é quando o senhorzinho sai lá do consultório, chega na família dele e a família dele fala, cara, você mudou alguma coisa, não sei o que que é. Você tá mais jovial. E eu não sei o que que é que você mudou. E na verdade mudou um pouco dos dentes e não. E a pessoa não repara que é os dentes. Entendeu? E a pessoa não repare que ela trocou a dentadura, ou que ela trocou o rote. Em épocas de odontologia de harmonização, falei dentadura e rote, parecendo que eu tenho 70 anos nas costas. Nada. É interessante isso, cara. Mas assim, voltando à sua indagação, todo mundo tem as suas imperfeições, que eu acho perfeita. Consegue entender? Não, eu entendo, eu entendo, mas eu também entendo que isso está diminuindo bastante, né? Eu Como assim? digo, hoje nós, é o que eu falei, o exemplo que eu dei. Hoje nós estamos sempre tentando buscar por um padrão. Tem Sim, algumas, eu acho que as pessoas que estão buscando algo fora do padrão, elas tendem a diminuir, entende? Ainda existe, mas eu acho que o normal, por conta da bolha que nós estamos, você viaja muito, né? não, eu viajo muito porque minha namorada não é daqui, mas Então, mas eu dou uns ela é de rolês. onde? Ela é de Bom Despacho, mas assim, de vez em quando a gente dá um Não, rolê. ok, mas Bom Despachar ainda não é uma cidade tão grande. Mas eu quero dizer assim, a gente nota isso, inclusive aqui em Arcos, quando a gente pega e vai para São Paulo, por exemplo, Uhum. que o estilo das pessoas é muito mais variado. Você pega um Sim, metrô, você vai ver mulher de cabelo colorido, você vai ver homem de cabelo colorido, você vai ver gente vestida de um jeito. Aqui em Arcos não tem, isso é um padrão, é né? muito raro. Porque eu não sei se é. Eu acredito que seja, questão de ser uma cidade menor, mais de interior, então todo mundo conhece todo mundo. É muito fácil as pessoas ficarem com medo de ser. Ah, eu vou ficar com medo. Eu não quero ser julgado se eu pintar meu cabelo de tal cor. Quando em cidade grande, isso é muito Ó, difícil porque a pessoa que você vai ver na rua, você nunca mais vai topar com ela na rua, deixa- provavelmente. Então, eu digo assim, aqui em Arcos eu noto isso. Eu sou daqui também, né? Uhum. Então é onde eu posso falar. Sim, Que as pessoas tendem a buscar um padrão. Eu acho que. Eu acho que sim, não é sei. interessante ouvir uma frase há pouco tempo atrás. Todo mundo quer ser exclusivo, Sim, mas ninguém quer ser excluído. é verdade. Não é verdade? É verdade. É desse jeito mesmo. Mas assim, essa assim, era só essa ponderação assim que eu acho que Mas eu acho muito bonito. a diversidade, né, ô Gustavo, ela tá presente em tudo, né? Mas na nossa cidade, não tanto quanto em grandes centros, mas, cara, eu lembro o lugar mais aleatório da minha vida, tava chegando tava em Londres, naquele bar da Amy Winehouse lá, Candental.
Não conheço não. Cara, e chega lá, você vê assim, São Paulo, pessoal, assim, diversidade total. Você Sim, tá andando no meio da rua de Candental, é uma pessoa fantasiada de dragão passando pra cá, indo trabalhar, outra com cabelo todo espetado, aqueles punk rock com aquelas correntes indo pra lá, e poucos deixando a vida seguindo. sim, E são pessoas de tribos diferentes vivendo, né, nos seus mundos, né? sim, E a diversidade ela tem que ser respeitada, cara. sim, Por que não? verdade. Sei lá, o que seria do azul se todo mundo gostasse do preto, né? Aham, O que é seria do verdade. Cruzeiro se todo mundo torcesse pro Atlético? Ou Não. em vice-versa. No caso do futebol, o pessoal vai achar é bom os Não atleticanos. é verdade? E os cruzeirenses é ruim. Mas E eu sou isso cruzeirense. tem muito a ver assim, igual você falou, se tá num ambiente em que as pessoas estão acostumadas a ver pessoas diferentes, talvez se você pegasse assim, um, um cara do punk rock, por exemplo, e Uhum. trouxesse aqui pra Arcos, Cara, as pessoas iam olhar estranho na rua, sabe? mas eu acho que tudo é. Você vai. Tem uma experiência social, você é consequência do meio que você vive, tá ligado? Sim, é verdade. Você é consequência do meio que você vive. Se todo mundo que você vive, imagina, nós dois estamos de preto, o fundo aqui é preto, o microfone é preto, se todo mundo fosse preto, preto, usasse preto. E a gente é consequência do nosso ambiente. Se em Sim, Arcos fosse uma coisa assim, totalmente normal, você andar, sei lá, de cabelo roxo na rua, de cabelo rosa, não estou falando que isso é certo ou errado, não, mas as pessoas não olhariam com um olhar diferente com uma pessoa que chegar aqui com o cabelo todo espetado, de um sim, punk rock, exato. né? Porque a gente vai se moldando, na verdade, ao ambiente que a gente está vivendo. Sim, Né? E a gente tem que respeitar da mesma forma que a gente respeita quando vai num ambiente que é totalmente diferente que a gente está habituado. é verdade. E a gente respeita aquelas pessoas que estão ali, né? A gente acha. E como bom mineiro, a gente olha meio que estranho assim, né? A gente olha meio desconfiado. O que esse cara vai arrumar? Mas aí entra a parte assim de. Você tinha comentado, é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer podcast por isso, né? De estar conversando com pessoas de todos os tipos de vivência, Sim, com de certeza. histórias diferentes, experiências diferentes. E isso é legal, porque assim, abre muito minha cabeça. Abre muito minha cabeça para muita coisa. Às vezes chega uma pessoa que. Foi o que você falou, por exemplo, do carvão ativado. Então, assim, é um exemplo muito claro, porque é muito marketado pra gente que hoje, compra alguma coisa para clarear, compra com carvão ativado, que é o que vai resolver. Óbvio que a gente tem a noção de que não vai ser a mesma coisa de um procedimento. Não. Mas você vir falar assim, não, depende, é caso a caso, depende do cliente, depende, às vezes o cliente pode usar, às vezes não pode, às vezes vai estragar o dente com o uso Uhum. prolongado. Então é umas coisas assim que a gente vai aprendendo e e a próxima pessoa que me falar, eu vou saber explicar pra ela assim, não, calma, não é bem assim, sabe? E a gente vai espalhando mais as informações corretas, né? Isso que é importante, cara. No mundo de desinformações e informações corretas, hoje em dia é ouro. Não, é verdade. A melhor coisa que a gente faz aqui no Prêmio é porque a pesquisa, ela é feita online, né? Uhum. Mas a gente deixa ela aberta. Eu quero dizer assim, por exemplo, se você tivesse perdido o Prêmio Destaque, ganhou fulano de tal. E aí você chama a gente e fala assim, Gustavo, peraí, acontece direto com a gente. Você fala, Gustavo, peraí, eu fiz live meu ano inteiro, eu publiquei isso aqui, olha meus números internos aqui, isso, aquilo. Aí eu falo, não, beleza, eu vou te mandar o seu segmento aqui pra você analisar os números que nós levantamos dos profissionais que a gente levantou. Olha E só. daí a gente manda. E é muito bom, cara, a gente ter essa transparência, da gente ter os dados pra mostrar pra pessoa, pra ela se informar. Porque aparece muita gente pra mim e fala assim, mas Gustavo, eu fiz isso. Aí eu falo, não, tá aqui seus números, ó. Isso que você fez, hoje, às vezes não funciona tanto mais pro Instagram. Aí a pessoa, nossa, verdade. Eu não tinha me tocado nisso. Então, ano que vem, eu vou arrumar. E às vezes no ano que vem, no outro ano a pessoa ganha. Cara, Sabe o prêmio? e é tão interessante que como. Não sei se é algoritmo que fala, não sei como é que são as coisas. Porque as pessoas hoje em dia, Gustavo, não conseguem mais focar em uma coisa só. Eu não sei por que cargas d'água as pessoas, todo mundo, sei lá, tá com TDAH. Não consegue ter um foco sei lá, num bate-papo igual a gente tá tendo aqui. Sim. A gente tá conversando aqui, talvez você tá pensando no seu futebol mais tarde, na sua cerveja, ainda mais hoje que é sexta-feira, pô. Eu fico vendo, né? Eu consumo muito Instagram, é até um erro meu. Né? Só que eu fico vendo coisas do meu nicho, da minha. O que que eu. É dente. Minha namorada até brinca comigo. Vai rolando feed assim, é dente o tempo inteiro.
E eu percebi umas coisas assim nos algoritmos que as pessoas estão colocando, por exemplo, cortes de podcasts em cima. E embaixo aqueles vídeos, tipo assim, pega a tela do celular, divide ela no meio, ali no mesmo vídeo, Sei. coloca um videozinho, sei lá, satisfatório, que o rapaz rapando uma lata assim de tinta, ou descascando uma madeira, e o cara falando ali em cima. É, Por a gente vai quê? fazer isso também, né, Gabi? Cara, porque você prende a atenção Aham. do seu espectador naquilo, por exemplo, porque geralmente podcast vai escutar áudio. Raro, né? Sim. A gente espera que não, né, gente? Dá, curte, compartilha esse vídeo. Mas você sabe, aí você sabe por que que, aí você falando de algoritmo, Aí a pessoa, só concluindo esse assunto, a pessoa se prende ao olhar naquela coisa que sim, é satisfatória dela ficar vendo e ao mesmo tempo escutando um determinado assunto que está interessada a e aí ela. o assunto chama E o atenção. algoritmo entende, as pessoas estão até monetizando em cima disso, porque eu crio um canal de cortes, vamos imaginar. E nesse corte eu boto lá eu e você conversando em cima, assim, embaixo um videozinho de um, sei lá, de um pôneizinho correndo, algo nada a ver com aquilo que está Uhum. passando em cima. A pessoa está rolando, não tá nem aí pro papo que a gente tá tendo. Tá o quê? Focado naquele vídeo inferior ali que tá rolando ali, sei lá, ou aqueles vídeos ASMR que fala. Um vídeo assim que tá sendo satisfatório para ela e o algoritmo pensa, tá tendo retenção nesse vídeo. Então vamos monetizar mais Aham. ele. Vai disparar ele mais Disparar ele para as mais. pessoas. Mas isso acontece porque, assim, é até testes que a gente vai fazer com o destaque digital aqui. Aham. Porque o. Qual que é a problemática da gente publicar um corte no podcast e viralizar ele? Ah, hoje, o Instagram em si, ele diminuiu a viralização dos Reels. Uhum. Isso é certo, o Instagram já avisou. Ele não funciona mais igual a base do TikTok, Uhum. que você lança um vídeo curto, ele testa esse vídeo curto durante 5 minutos, se ele não performar, ele já para de mandar. Olha só, não E se sabia disso. acontece o contrário, ele manda para mais e mais gente, mais gente. Por isso que fazer um viral hoje normalmente passa pelo TikTok. Normalmente. Entendi. Porque o Reels, ele tava com isso, porém o Instagram hoje está se adequando, porque o Instagram tem outros focos também. Precisa de Uhum. feed, precisa de story. Então, se ele apenas viraliza conteúdos de Reels, daqui a pouco você perde a sua rede social Instagram e ela vira um TikTok 2. É. Né? Mas. Mas eu percebo. Eu não sou muito da tecnologia, não, mas eu não tenho TikTok, eu não consumo TikTok. Mas eu percebo que, cara, tanto a meta em si tá virando um TikTok. Porque você vai entrar no. Cara, eu entro no Facebook, tá? As pessoas não entram no Facebook, mas eu entro no Facebook É pra difícil. lembrar o aniversário da Se galera. bem que Arcos, o pessoal usa muito Facebook ainda. Usa, né? Ah, É, Política tem Arts, né? Pra política você Arcos. ficar informado das coisas, da sua foca. Aí, a gente entra no Facebook, antigamente você olhava lá, geralmente eu entro pra olhar data de aniversário e alguma coisa ou outra aqui da Política Arts ali. Mas aí você vai rolando, aparece um videozinho, aí você passa tempos e tempos rolando Sim. o feed, vendo vídeos que tá. É que você se perde, né, Você cara? se perde no tempo, Aham. no ambiente. É muito Sim. doido isso, cara. Sei lá. Por isso que Mas a Meta faz isso para acompanhar as tendências, né? Os stories era o Snapchat, né? sim. A Meta tentou Aham. comprar o Snapchat não quis, Não ela quis, criou o criou Snapchat stories. dela. Justamente. TikTok é a mesma coisa. TikTok, empresa chinesa e tudo, não vai ser vendida. Ok, vou criar o. E aí acontece uma tendência, porque até no YouTube vira uma bagunça, vira uma discussão, Uhum. porque o YouTube é um lugar que é foco de você fazer vídeos roteirizados, vídeos mais longos. E agora lançou o short. Agora Tem o não, Shorts, né? tem Que é o o Shorts. TikTok do próprio Exato, YouTube. só que aí os criadores de conteúdo agora são obrigados a acompanhar o algoritmo e começar a criar corte. E às vezes tem canal que não funciona. Você pega um canal, por exemplo, de divulgação científica, que normalmente são vídeos muito longos. Uhum. É difícil você fazer um shorts disso. Então, você tem certeza, você nota muito. Shorts que são igual podcast, assim, trechos de um vídeo maior. Sim. Que é a ideia do corte, né? Do corte do podcast, que eu digo, né? Você pegar um trechozinho interessante e você lançar lá. Só que eu até me perdi. O que eu tava falando do TikTok? Ah, tá, dos vídeos satisfatórios. Uhum. Que a questão é muito fácil você viralizar, é mais fácil você viralizar um vídeo desse. Não, pera, deixa eu elaborar de novo. Eu vou lançar um corte com o Diego. É muito difícil eu viralizar sozinho um reel seu, Imagina. a não ser que você fale uma coisa muito polêmica, Aham. porque você não é uma pessoa. Carvão não clareia dente. Você não é uma pessoa nacionalmente conhecida Ah, lógico. para as pessoas estarem rodando e parar e ver.
sabe? Isso vai acontecer com todo mundo que te conhece. Uhum. A pessoa para. Só que a maioria do conteúdo na internet é de pessoas que ninguém conhece, né? É, A gente pega, sei lá, pessoal famoso, é, sei lá, é a minoria a da minoria da minoria da minoria. minoria que não ficaram É, famosos pela então, internet, né? lançar um vídeo, por exemplo, a gente lançou um corte, eu nem sei se a gente já lançou ele já, mas o corte, se não lançou, tá em gaveta para publicar, um trecho que o João Pedro, ele fala do Cristiano Ronaldo. É um trecho que ele fala. E eu pedi pro Manuel, que era o editor nosso, para fazer isso, colocar embaixo uma foto do Cristiano Ronaldo e em cima o João falando. Falei, não precisa ser nem o vídeo, só coloca o Cristiano Cristiano lá. Ronaldo. Pra pessoa tá falando, a pessoa tá cagando se conhece o João ou não. A pessoa, sei lá, tá lá em Maceió assistindo o vídeo. Só que ela vê o Cristiano Ronaldo e vê um cara falando do Cristiano Opa! Ronaldo. E ele é fã do Cristiano Ronaldo, por que Exato. ela não vai parar? E aí fisga a Uhum. atenção pra saber o que a pessoa tá falando. É a mesma coisa do vídeo satisfatório. Interessante, Então, cara. fisga a sua atenção ali, e é o que você falou, assim, às vezes a pessoa não tá nem querendo ver o conteúdo em si, mas ela para naquele conteúdo, assiste, Mas gera engajamento para aquela e é pessoa. interessante, Gustavo, assim, a gente falando assim, volta naquela coisa que a gente estava comentando um pouco mais cedo, da obesidade intelectual. Sim, Porque a gente recebe um turbilhão de informações durante o tempo inteiro, cara, na internet. O tempo sim. inteiro a gente está recebendo informação. Informação, por exemplo, agora acontece algo que, vamos falar antigamente, para você saber que tinha, sei lá, acontecido um terremoto no Japão, precisava alguém escrever, filmar, mandar uma fita, aquele negócio todo. Você sabia ele 2, 3 dias depois do estrago que tinha rolado. Hoje Exato. em dia, através das conexões, aquele negócio você sabe em tempo real o que está acontecendo no mundo inteiro. Até lá no consultório, eu coloco umas imagens lá do YouTube passando assim na televisão, que eu falo assim, eu viajo o mundo inteiro olhando essas imagens aqui, eu fico viajando nessas imagens. São coisas que são cidades que ele tem um canal no YouTube que chama Tour Walk. O pessoal coloca uma câmera no peito aqui assim, uma Só anda. 360 e vai andando. Você vai em Roma, tá andando em Roma. Em Nova York, tá andando na Quinta Avenida, em Nova York ali assim, você me chama para ir conhecer Nova Você York. fica Eu assistindo, já você sabe, já conheço Nova sabe York, andar. só do cara andar, e são sons locais, não tem música, não tem nada, só buzininha de carro passando no É, fundo. é aquele tipo de vídeo para gerar uma atmosfera, por assim dizer. É uma atmosfera, porque, cara, a pessoa vai no dentista. Eu não sou dentista, sei lá, cara. Eu sou dentista. Eu falo que eu até brinco nas minhas redes sociais que eu sou dentista raiz, sabe? E lá no consultório, não é um ambiente. Que o pessoal já chega no consultório com num ambiente assim, no consultório, aquele negócio todo. E a gente tenta deixar de uma maneira, de um ambiente que o paciente se sinta o mais à vontade possível. Certo? Talvez eu dou um controle na mão dele. Se quiser assistir Netflix, ele vai assistir Netflix. Se ele quiser colocar uma música, ele vai colocar uma música. Se ele quiser colocar um clipe sertanejo, rock, sei lá, enfim. Aí vai do paciente. Sim. E para tirar um pouco dessa atmosfera do consultório em si, né? Mas é interessante, né? Voltando ao assunto das coisas, do algoritmo, aí eu entro lá no YouTube da televisão, começa a aparecer só paisagem, 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 paisagem. E tem um lá que chama. Ai, meu Deus. Eu escuto ele todos, não é que eu escuto, eu boto lá para tocar. Tipo um compilado de DJs que fica passando assim, uma musiquinha eletrônica no fundo, que é uma coisa muito ambientezinha assim. E eu lembro da música que eu já associei ao consultório. E eu lembro que eu tava na praia um tempo atrás, e no bar que eu tava tocando isso aqui. Eu falei pro garçom, pelo amor de Deus, tira isso aqui, que eu não tô no consultório agora, não. Te remete, mas isso acontece Me mesmo. remete ao trabalho, tá ligado? Não é que eu não gosto de trabalho. Amo meu consultório de paixão, amo estar livre. Tanto é que Não, eu mas eu entendo. Você tem que separar também o seu momento separar de o meu lazer. lazer do Aham. meu trabalho, né? Os meninos lá da clínica falam assim que eu quase que eu moro lá na clínica, né? Eu vou em casa só para tomar banho e comer e volto para pra clínica. E você leva muito trabalho para casa? Cara, Preocupações, tarefas, na alguma coisa assim? verdade, eu já levei mais, sabe, Gustavo? Hoje em dia, não. Não, a sexta-feira, depois do almoço, quando eu não tô atendendo em Bambuí ou Medeiros, eu me desligo totalmente, né? E volto na segunda-feira com foco. Mas final de semana, e que é isso? Gabi, o vídeo tá gravando certinho? Eu esqueci de colocar no celular no modo avião.
Tá gravando certinho? Então tá. Você atende a Arcos, Medeiros e Bambuí? Arcos, Medeiros e Bambuí. Ah, lá em Bambuí a gente tem prêmio de destaque lá também. Ó, legal. Você pode participar lá também. Tem página pra lá sozinho ou é tudo, Não, tudo lá, junto? na verdade, em Bambuí, eu presto serviço para uma colega, a Ah, doutora sim. Ítala. A doutora Ítala tem um consultório lá em Bambuí e em Medeiros. E ela vem fazer a parte de ortodontia para mim. E eu vou fazer a parte de cirurgia para ela, implante, prótese, um ou outro caso para ela lá. Sim, E a entendi. gente meio que troca serviços, Ah, tá. entendeu? E não é sempre que eu tô, não é todo, eu não tenho dia fixo para estar lá. É sob demanda. As meninas lá marcam um paciente, sei lá, enche uma agenda geralmente às sextas-feiras, enche a agenda na sexta-feira, tanto é que sexta-feira que vem tem que ir. Eu pego e vou, atendo lá esse paciente sob demanda, depois volto para cá. Ah, não entendi. E isso toda semana, ou não? Não, geralmente cada 15 dias, uma vez Ah, por mês. É sobre, vai mais pela coisa da é demanda. sobre demanda, entendeu? Não tem Ah, assim, eu não gosto de colocar dia fixo porque às vezes não compensa a ida. Essa que é a verdade. entendi. Nós precisamos pensar no financeiro também, né, Gustavo? Ah, não, com certeza. É trabalho, né? Ah, Trabalho vai tem que. juntando a turma lá assim, junta ali uns 5, 6 implantes no dia, aí vai lá, opera todo mundo, aí volta, e depois volta para fazer as próteses, pega mais ou menos todo mundo junto ali. A gente vai estar fazendo uma questão parecida aqui dentro. A gente vai estar fazendo um projeto em uma cidade que a gente vai estar fazendo alguns bate-papos com os agraciados. Porém, não vai ser um podcast, não. Vai ser só um bate-papo mesmo. Uhum. Colocar uma poltroninha um pra frente, outro lugar. Só que na cidade. Ah, Então que já tá legal. combinado com as meninas assim. Quando juntar um certo número de agraciados, a gente marca todo mundo assim. Opa, Não é um bate-papo igual aqui, que é mais uhum. longo, não. É mais uma coisa pra só apresentar, né, o Interessante. agraciado e tudo. Então, é questão assim, de meia horinha por agraciado, Ah, que alguma coisa legal. assim. Mas questão de, pô, juntou 20, beleza, marca tudo em 10 em um dia, 10 em outro, a gente vai lá em um dia, volta no outro, Ah, e interessante, cara. para não, porque se a gente, porque, por exemplo, o podcast aqui, Aqui você tem toda a estrutura, né? Você tem, sei lá, mesa, televisão, um sim, cenário, enfim, sim, a dificuldade que a gente tem aqui com o podcast é trazer as pessoas de de fora fora, pra cá. porque qualquer agraciado do destaque digital, qualquer cidade que a gente faz, pode Pode vir. vir. Porém, Só a disponibilidade desse pessoal vir até aqui. Exato, exato. Entendi. Até já teve já, mas é uma minoria Uhum. que Que vem, tem né? essa disponibilidade Até também. porque também, doutor, as cidades que a gente está fazendo agora, fora Arcos, são tudo cidades de 2 horas e meia de estrada. É, A gente não casou o lançamento do podcast com cidades assim, Formiga, que está meia hora daqui. Porque com entendi. certeza, quando a gente fizer o prêmio lá em Formiga ano que vem, vai ser muito mais fácil, né? O pessoal não importa de pegar 30 minutos Ah, de não. estrada. Eu A falo coisa que Formiga é um bairro de Arcos, né? é Foi muito mal, Formiga. perto, é muito perto. A gente faz material lá pro prêmio, eu vou lá direto buscar coisa e tudo. Uhum. Provavelmente é a cidade que a gente mais tem relação com o prêmio, Ah, que porque legal. a gente faz essas plaquinhas de acrílico assim, a gente faz lá, a gente faz alguns serviços lá também, a rádio lá também é muito parceira nossa. Entendi. Então, acaba que a gente vai bastante lá. Eu queria te fazer uma pergunta, mas assim, é mais do Pode, Diego, pessoa física. pode Você falar. tinha, você tinha comentado, né, de estar tocando uma música que te remete ao trabalho, quando você quer separar do lazer. O que você gosta de fazer? Cara, atualmente eu gosto de jogar beach tênis. Beach tênis, aqui em Arcos mesmo. Em Arcos mesmo. Tá em alta, né, o beach Cara, tá tênis. em alta porque é interessante que o hobby, né? O hobby, ele é algo incrível. Há um tempo atrás eu mexi com um cavalo, com prova de laço, aí eu fiquei com medo, uns amigos meus perderam um dedo fazendo o negócio, aí eu falei assim, meu Deus do céu, se perder um dedo eu paro de trabalhar. E gosto muito de correr, né? Corrida, eu falo que a corrida salvou minha vida, porque eu ainda sou obeso, né? Mas eu tinha uma obesidade mórbida há uns 5 anos atrás. E através da corrida, eu Gustavo, eu consegui emagrecer 47,5 kg, bicho. Caraca. E não largo a corrida nem a pau, né? Nem que por questão de corpo, é por questão da cabeça mesmo. A corrida ela me dá todo dia. Não é, hoje em dia eu tô mais malandrão, mas assim, pelo menos umas 3 vezes por semana, fazer a sanitária ali, pra mim, cedinho, é uma coisa que se eu tô muito pensativo, se eu tô com alguma crisezinha de ansiedade, calça um tênis e vai pra avenida, entendeu? E
E atualmente eu jogo beach tênis todo dia se me chamar e puder. Você tem uma vida esportiva, então muito ativa, né? Porque você treina, né, lá no Cara, João, lá e tudo. eu até comentei com o João, cara, eu detesto academia, eu vou porque eu preciso, pra mim não me machucar, tanto no beach tennis quanto na corrida. Entendi. Você vai como um Eu vou preventivo, para um assim, como se fosse. preventivo, né? E é interessante, cara, academia. Ah, tanto é, foi até eu vendo um corte do João aqui no seu podcast, que eu fui procurar ele pra me malhar lá. Ah, tá vendo? Eu não sei se você Legal. sabia disso, eu acho que nem ele sabe também não. Eu acho que ele foi o primeiro agraciado a vir cá Foi. gravar. Ele conversando, ele falando algo sobre, o cara que faz algo, ele tem que fazer academia. Aí eu coloquei aquilo na cara, tipo assim, ele falando Ah, de foi mesmo, é porque o corte do João. É corte do verdade. João. O corte do João saiu antes do Uhum. vídeo completo Sim, dele. foi um É verdade. cortezinho, ele falando assim, que um cara que faz, sei lá, ciclismo, ele tem que fazer uma academia, o cara que faz corrida, ele tem que fazer academia. E isso, cara, casou com, putz, eu já me lesionei correndo, né, que fica parado um tempo, e eu comecei a ver que eu estava me esforçando muito no beach tennis, e estava começando a sentir umas dores que eu não sentia. Suai. Então, eu preciso fortalecer o meu corpo, uma, para mim não me machucar na corrida, e outra, para não me machucar no beach tennis, que é algo que o beach tennis eu faço por hobby, então, é uma coisa que, cara, o beach tennis é tão doido que, Gustavo, eu falo que é um esporte muito fácil de aprender, certo? O ambiente é muito bom de estar, e os amigos que a gente faz, cara, dentro do esporte, são incríveis. De uns. Tem o quê? Que a gente tá jogando mais sério, não, mas assim, mais intensamente, tem uns. Nem um ano, um pouco mais. Um ano, um pouquinho. As amizades que eu fiz dentro do beach tennis, cara, são coisas incríveis. Entendeu? Eu jogo com pessoas que eu conheço há anos, só que eu não tinha eu não tinha um relacionamento, tipo, trocar ideia de ter o telefone, de mandar mensagem, e aí, cara, vamos jogar. A gente reaproxima de amizades antigas, Sim. faz novas amizades, e são amizades boas que você pode levar, por exemplo, minha namorada joga. Se eu tivesse um filho, ele também. A gente vê nas quadras pai, mãe, filho, vovó e pai jogando com filho, mulher jogando com mulher jogando com marido. É um esporte completamente inclusivo, entendeu? Sim. Inclusive, onde que você não tem, igual eu te falei, todo mundo quer ser exclusivo, não tem exclusão de ninguém. Pode jogar gordinho, magrinho, alto, baixo, enfim, não tem. E é um esporte que dá pra separar. Não sei se a palavra é separar. Eu nunca joguei, tá? Mas Aham. eu tô pensando assim do que eu vejo. Que dá pra tanto a pessoa que tá querendo ir pra ter uma atividade física, pra socializar Uhum. entre aspas, brincar, Sim, e a que quer algo mais competitivo, né? justamente porque a gente tem ali, Gustavo, campeonatos, vez ou outra, vai ter até um agora no dia 5, 6, 7, 8 de outubro, aqui no Arena 37. Pessoas que vêm para competir e tem categorias desde um profissional até de um atleta amador que nunca jogou na vida. Se quiser inscrever no campeonato e lá jogar, pode jogar, entendeu? Mas, cara, e é um esporte tão legal que no primeiro dia que você pega na raquete e começa a trocar bolinha na quadra, eu falo que deve ser igual crack, que vicia no primeiro dia. Que você vai querer mais, 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 vai querer mais. E por isso, né, voltando ao assunto da academia, porque a gente vê muito, eu vejo muito os meninos, né, que no meu meio ali, um tá com epicondilite, o outro tá com o joelho estourado, o outro não consegue. Querendo ou não, quando você faz uma atividade, desse tipo de atividade, você joga ali 2 horas de prazo, você não vê o tempo passar. Sim. E esse tempo atrás eu fui dar de querer marcar no relógio, né? Colocar para ver quantas calorias perde num joguinho de beach tennis inocente. Fiquei lá jogando 1 hora e meia. Foram 1.500 calorias. Pra gente que é gordo, velho, 1.500 calorias é coisa pra Que caramba. gordo. É gordo, gordo. Aqui. Eu tô no É, meu lugar de fala, cara. Eu tô no meu o... lugar de fala. Não existe Essa ex-gordo. parte social, pra mim, faz muita diferença. Eu fico pensando assim, a própria academia, o estúdio personal do João, é um diferencial você treinar sempre no mesmo horário.
Você faz amizade com quem tá no Com o seu horário, pessoal que tá no acaba que você horário ali, né? conhece, como são menos pessoas, você faz amizade com o personal, com o cara que tá te ajudando, todo Com mundo. os coleguinhas que tá na Vira academia. uma, eu brinquei com o pessoal lá que virou uma turma, parecia uma turminha de Uma escola, turminha sabe de assim? escola. É, Uma turminha de porque escola. você faz amizade com o pessoal e você fica até meio. Ontem eu fui lá, eu fui à tarde. O que que aconteceu? Eu fui levar meu cachorro pra castrar ontem. Entendi. E eu fiquei até 3 horas lá Você foi num horário que você não estava habituado. Isso, aí eu tive que ir lá no João, mas o que que era a questão? Eu fiquei muito sem graça, porque, por questão do horário e tudo, eu falei assim, não vou não, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu fui lá pra pegar meu pré-treino que fica lá, né? Aham. Cheguei lá, tomei o pré-treino, só virei e falei, ô João, eu não vou treinar não, viu, pra ficar tranquilo e tal, qualquer medo dele achar ruim, então, aí na hora que eu fui sair, o Israel me procurou lá, Israel, pra quem tá assistindo, né, o personal lá também, e falou, cara, o que que você vai fazer? Eu falei, mano, vou treinar em casa mesmo, fazer só pra não ficar parado. Ele, não, só entra e treina com a gente. E aí eu treinei com a turma totalmente diferente, né? E é muito diferente, vou É falar estranho, assim, vamos é falar muito assim, é diferente. estranho. Cara, é interessante ali a gente até malha na mesma academia, mas e vira de fato uma turminha. Se for em outro horário, ver pessoas diferentes, fica meio assim, ai meu Deus do céu, parece que eu não estou no mesmo lugar que eu estou Aham, habituado, né? é verdade. Acho que até a posição do sol deve mudar alguma Muda coisa tudo, de muda mesmo. iluminação do ambiente. É verdade, por isso que eu evito ao máximo, Mas, assim. ô Gustavo, o beach tennis, cara, você consegue. A socialização dentro do beach tennis é com todo mundo. Você não tem uma turminha fixa. Ah, sim. Você entendeu? Você conhece gente de de toda a cidade, sei lá. Você vai conversar com pessoas e pessoas tudo mais assim, uma por mais que sejam parecidas, mas assim, é muito um público diverso. Sim. Você conversa com mulher, você conversa com menino, você conversa com homem, você conversa com tudo, entendeu? Com quem tá lá, Com quem tá né? lá. E você Quem tá lá. cria um certo vínculo, por quê? Tem os day uses, né? Que são os day uses? Você paga um valor, você joga lá de determinado horário, só que você não tem dupla fixa. Porque o beach tennis para quem não conhece, beach tennis eu acho muito difícil de quem não conhece hoje em dia, mas é um tênis de praia. Você vai pegar uma raquete e vai trocando bolinha numa quadra de areia, como se fosse uma peteca, só que uma raquete é uma bolinha de Sim. tênis. E você vai jogar com pessoas que você não está habituado. São pessoas talvez que você não conhece até então. Entendeu? Aí você joga uma partida, ô, fulano, valeu, ô, vamos marcar de jogar uma depois, não, mas pega o número do fulano, só, fulano, vamos lá jogar hoje e tal. Acaba que faça amizade. Cara, Você e cria tem esse muito isso vínculo de mesmo. amizade, cara. É interessante até. No esporte, esportes assim, coletivos em geral, assim, tem muito isso, né? Tem muito tempo que eu não jogo bola, cara. Eu jogava muito. Ano passado eu jogava futebol. Diferentemente do Tipo, futebol, né? O futebol é bom também, tá? Mas assim, o futebol ele é um esporte, principalmente aqui dentro da cidade, mais masculino. Tem as meninas que jogam bola muito bem, mas assim, mas acaba que o público do futebol exclui um pouco as mulheres. Você vai, por sim. exemplo, sei lá, Arena Castelão, existe ainda? Existe. Tem lá. Castelão, lá no Erivelton, Tem nível, essas tem quadras, o replay, né? replay. Você chega ali, é um ambiente de fato masculino. Você chega nas quadras de beach tennis, tem um monte de homem, um monte de menino, criança, e é muito diversificado, Tem entendeu? gente da minha equipe aqui que toda semana vai lá. Pois é muito diversificado. E você começa a criar, você começa a trocar ideia com pessoas que, cara, você não teria condições de trocar se não fosse ali. Uhum. Entendeu? Olha só, pra você ver o negócio. Através do BitTens, a gente, voltando um pouco ao lado empresarial, tá? Através do BitTens, eu capto o paciente. Começo a conversar com outro, Você faz um networkzinho ali, né? faz um networkzinho, não, um network de um caralho. Aí as pessoas, você Dieguinho, tem meu telefone pessoal. Manda mensagem, aí eu repasso o telefone da minha secretária, que vai agendando. Através do BitTens, a gente consegue ter esse networking também. Como todo ciclo social que a gente Sim. vive, a gente vai ter um network, porém, acho que no BitTens ele fica um pouco mais intimista, tá ligado? Não é aquele negócio, tô indo por interesse. Não, de forma nenhuma. Eu É tô porque você indo acaba fazendo amizade com as por amizade pessoas com as mesmo, né? pessoas, né? Tem uma frase que eu. Não sei quem fala essa frase. A forma mais sincera do elogio é você pagar pelo serviço do seu amigo. A É forma mais verdade. sincera do elogio é o dinheiro.
É o que deixa o pessoal mais feliz. É o que deixa o pessoal mais feliz. Cara, a gente deu uma volta falando por um monte de coisa. Nossa, meu O Deus do tempo céu. passou, a gente nem viu, cara. Eu queria, assim, pedir pra você, que acabou que eu esqueci de falar isso antes da gente Aham. começar. Sempre no final de cada podcast, eu deixo um tempo pra você falar com quem está nos assistindo nessa câmera aqui. Tá. Você virar pras pessoas e falar o que você quiser. Quiser fazer sua propaganda, se você quiser deixar uma mensagem, cara, Cara, eu assim, sou muito tirar o ruim pra tempo que você isso. quer pra falar com as pessoas. Cara, eu Então sou. deixa seu endereço, deixa Tá, os seus beleza. contatos. Meu nome é Diego Rodrigues, eu sou dentista. Faço no consultório, trabalho com reabilitação oral, implante, prótese, dentística, restaurações e atendo lá na Semear. E, cara, se você quiser um dentista humanizado, que a gente. Lá eu não falo que eu não tenho paciente, tem uns amigos que vão lá no consultório. Sim. E de uma forma humanizada, individualizada, onde a gente vai trocar nas consultas, a gente vai individualizar o caso. Cara, eu não sei muito mais o que falar, não. Ah, então é Atendo isso. na CMA, pô, O é, pessoal sabe, né? O pessoal te conhece, fica ali na fica na Magalhães, Magalhães né? Pinto, 213. Seu Instagram, você sabe qual que Instagram, é? Diego Arcos, tá? Diego Diego Arcos. Arcos. Sou voluntário, enfim, é isso. Então sigam lá o doutor Diego. Doutor não, né? Diego Sigam lá no Arcos, Instagram, Diego Arcos, para vocês acompanharem todas as publicações e sempre que vocês precisarem. Lá na Semear, né? na CMA. Então, na Semear, para sempre que você precisar de um profissional, igual o doutor Diego, da área Deixa odontológica. marcado o Instagram, que no Instagram sou eu que respondo. Exato. O WhatsApp é a Urana, minha secretária, que tá comigo tem 12 anos já. 12 anos. 12 E anos. você tá 13? Eu tô há 13 anos formado e Nossa. 12 anos aqui em artes, né? Foi em Então 2000. já é família, já, então. Tem um tempinho bom já, Desse cara. jeito. Doutor, queria Hum. te agradecer. E aqui, deixa eu só tomar um tempo rapidinho, Não, porque acabou eu que. tô com tempo pra caramba. Não, Eu não sei o seu, mas eu tô eu com tempo pra esqueci, cara, caramba. porque a gente tá tomando água aqui, eu esqueci de agradecer a Casa da Cerveja, que é parceira do Destaque Digital. Então, tudo que a gente tá tomando aqui, hoje é água, né? Mas refrigerante, as cervejas que a gente toma durante o podcast, é um oferecimento da Casa da Cerveja. Então, sigam lá no Instagram, porque são fortes parceiros nossos também. E assim como são Destaque Digital em Arcos, então eles fazem um ótimo trabalho nas redes sociais. Então, agradecer aí a todos os amigos da Casa da Cerveja. E agradecer, Diego, a você por Eu sua queria saber, presença, cara. Gustavo, se o agraciado, o convidado, ganha um voucher de um fardinho de Heineken da Casa da Cerveja. Opa, ganha ou não ganha? Tem que ver lá na Casa da Cerveja. Então, assim, eu queria te agradecer, cara. Eu espero ver você aqui novamente, igual eu falei. Cara, é um desejo muito grande meu trazer dois agraciados juntos, sabe? Colocar Cara, um aqui, outro ali. eu gosto muito de conversar. Eu te interrompo muito. Eu não sou Faustão, não, mas Não. eu te interrompo Ah, que várias, podcast é isso? várias vezes. Podcast não é uma entrevista. É uma É conversa. por isso que eu não olho o Instagram, porque eu não quero que fique assim, pergunta ensaiada do lado daqui, resposta ensaiada do lado daí. Porque o Entendi. pessoal me pergunta. Tem Aham. gente que às vezes está com mais timidez e tudo, me manda no WhatsApp. Gustavo, me envie por gentileza as perguntas que você vai me fazer para eu preparar as respostas. Aí eu mando pra pessoa assim, sei não, gente. É interessante, Gustavo. Eu fiz algum tempo rádio, né? Fiz um tempo. Tinha um programa da Cris ali pode falar Rádio Vida? Sim. Lá na Rádio Vida. E eles mandavam as perguntas lá pra rádio e ele me mandava um briefing ali do negócio. Eu falei assim, me manda, não, deixa chegar na hora a gente responde e tudo mais. Se você tivesse me pedido perguntas para eu te passar, a gente não teria falado do beach tênis, a gente não Não, de teria forma falado nenhuma. sobre as coisas que você gosta de fazer, E é contar a sua história, interessante, cara, tudo. porque a gente cria, né, pô, espero vir aqui outras vezes, tá? Mas a gente cria na nossa cabeça, primeira vez que eu fui participar de um podcast, eu achei mó chique, né? Você no podcast e tal, tudo Nossa, mais. E eu comecei a criar, eu sou muito ansioso, eu comecei a criar ideias mirabolantes de respostas que eu poderia falar aqui, termos técnicos. Preparei, cara, não é que eu preparei, mas eu pensei assim, não, chega lá, o Gustavo vai me perguntar sobre, sei lá, falando, então tem que responder isso, tem que responder aquilo, tem que responder. E é interessante que é totalmente diferente, né? É uma conversa que a gente tem,
Que tá sendo filmado. onde... Ah, tá sendo filmado. Ok, mas é a mesma conversa que eu teria com você sentado na mesa do Sim, é boteco. isso que eu tô falando. É uma conversa, É, mas que tá sendo filmada. né? Mas A assim, diferença é essa. nada que eu falei que eu não falaria numa mesa de boteco, entendeu? É uma preocupação que eu, como host, eu tenho. Igual assim, quando a gente desligar as câmeras aqui, eu vou te pedir um feedback e tudo também. Uhum, Porque eu tô fazendo podcast tem um mês. uhum, Né? Então eu também estou aprendendo a conduzir um podcast, né? Mas existem acertos, existem coisas que a gente tem que melhorar, mas uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção é o quão confortável o agraciado, o entrevistado, tá, o convidado, uhum. tá, diante de cada assunto. A gente até 2 semanas atrás, mais ou menos, antes de você chegar, tinha um papel que eu te entregava que tinha uma folha em branco, parece só com linha assim, e escrito assim, ó, temas que o agraciado não gostaria que fosse abordado. O que Ah, aconteceu assim, a primeira entrevista que teve, um teste que nem foi ao ar, com um amigo meu que veio aqui, a gente combinou assim, se ficar ok a parte técnica, a gente manda pro ar, porque é bom que faz uma propaganda para ele também, entendi. e tudo. Só que deu erro no microfone, acabou que nunca foi pro ar. Meu Deus. Mas ele falou assim, cara, não comenta sobre isso aqui não, porque eu não quero que meus concorrentes saibam que eu tô fazendo, que eu quero fazer esse lançamento aqui, porque eu quero evitar o máximo possível antes de eu fazer o lançamento. Aí Entendi. depois disso eu falei assim, cara, eu vou perguntar isso pra todo mundo. Só que desde então, ninguém que passou por aqui quis preencher essa folha. Eu falei assim, não, Gustavo, tem nada não, você pode perguntar. Óbvio que assim, eu tenho um senso ético, né, do que eu vou perguntar, do Lógico. que eu não vou, mas o senso que eu tenho que ter eu tô conversando e a gente falou de muita coisa aqui hoje. Uhum. E o assunto foi muito bom, porque a gente pôde abordar vários aspectos do Diego. Eu digo assim, as pessoas que assistem, elas vão conhecer um pouquinho mais de você, e eu acredito que as pessoas vão se sentir um pouco mais. Sabe quando você assiste uma pessoa sempre, um podcast que você escuta no Spotify, ou um mesa-cast igual esse aqui que você assiste, e parece que você conhece a pessoa, o apresentador, que você conhece. Interessante, cara. E eu acho assim, quando a gente trata um assunto de forma mais cotidiana, eu passo mais, você passa mais confiança para quem está assistindo, sabe? Eu acredito, Gustavo, na humanização. Sim. A humanização nem só voltando à parte da intitulação, né? Até no meu Google lá tá assim, dentista humanizado. Não existe isso. Todo mundo é humano, mas assim, a humanização do negócio. Não fica aquele estereótipo do doutor Diego ou do Aquela coisa mais inacessível que você quer dizer, inacessível, de né? forma Sim, nenhuma, cara. Eu exato. sou uma pessoa Só que aí entra a minha parte. Teve é, convidado aqui, que é o oposto. Teve convidado que caramba. já veio, e eu, durante a conversa, eu senti que o convidado estava levando a conversa para um ponto, por exemplo, mais de gestão, mais de administração, mais da parte de eu estou aqui para aumentar minha autoridade, eu estou aqui. Então aí entra a minha parte de Seu senso beleza, crítico. beleza. A partir do momento que eu percebi, toda a conversa, eu voltei para aquilo que o agraciado estava Entendi. confortável, sabe? Então é a parte assim que eu falei que é legal a gente ter aqui. É legal, da minha parte, eu digo Host. como host aqui, e a Gabi também que vai estar com a gente aí, da gente estar trazendo sempre pessoas diferentes, Falar porque, nisso, cara, Gabi, tem pergunta não, filho? Hum, vai ter pergunta quando a gente começar a fazer ao vivo, tá? ah, não, beleza. Quando for Que ao aí a vivo, gente já chama de novo que eu abre. venho. Uhum. Exato. Porque graças a Deus, assim, fechamos uma parceria boa com o pessoal da Netway. Ah, Vai estar bacana, cara. colocando um link top Um pra negócio gente pra fazer aqui, um para upload. começar a fazer sem medo da live cair, sem medo de Ah, nada, não, sabe? bacana, cara. Doutor, eu queria te agradecer a sua presença. Espero ver você aqui conosco novamente. Cara, gostei muito do papo. Eu pude conhecer um pouquinho mais de você. E assim, ver que você é um cara muito gente boa. E E é isso aí, cara. A gente dá os parabéns, né, por ser destaque digital. O troféu de Arcos esse ano muito provavelmente vai ser com esses tons de dourado. Ah, Assim, a bacana, gente cara. está testando ainda, né, mas o prêmio está logo ali, então muito provavelmente vai ser assim, com o nome aqui também, com a plaquinha escrita em dourado também, para dar uma diferenciada. A gente tem que estar sempre Fazer melhorando o troféu, né? mais prateleira. Tem Amém. mesmo. Inclusive a primeira edição do troféu lá de 2020, o troféu era maior. Era maior. Ele era 4 centímetros maior. Só que
Teve gente que eu chegava pra entregar, o pessoal falava assim, Gustavo, eu não consigo colocar na minha... Na prateleira, Porque né? ele era grande, acho que ele era... Esse aqui acho que tem 24 centímetros. Ele era 27 ou ele era 30, agora eu não lembro. Esse aqui tem 24, esse aqui eu tenho certeza. E aí a gente diminuiu, lembra, né, Gabi? Quando chegou a primeira vez, primeiro troféu a gente tava tão acostumado com o outro, Aham. chegou a gente, nossa, que troféu feio, meu Deus, ele é muito pequenininho, ele é Meu menor. Deus do Aí, céu. depois de um tempo, não, a gente começou a padronizar ele, a gente fez uma pesquisa, o pessoal gostou do formato, do tamanho, achou ideal e tudo. E aí teve uma outra cidade que a gente estava fazendo que ainda usava o grande, e a gente teve que comprar uns troféus de última hora. Meu E aí Deus. chegou o troféu e aí foi o contrário, né, Gabi? Chegou aqui e a gente, nossa, esse troféu grande, Grande, estranho. desajeitado. Onde é que vai Mas assim, colocar isso é dentro do todo parte consultório? de um processo, né? Que a gente, o primeiro, Mas, por cara, exemplo, ele era, esse aqui é um adesivo, né? aham. Esse aqui Isso sai, aqui é é um uma placa, adesivo. né? Isso aqui é uma placa de acrílico, né? Porque vem pra gente só a madeira, né? Aham. Vem só a madeira. Então, assim, o adesivo aqui a gente faz aqui, esse aqui a gente faz Ah, aqui. é, cara, que legal, O que vai interessante. o nome aqui a gente faz aqui. Depois eu vou Uhum. te mostrar lá de fora onde a gente faz. Beleza. Só o acrílico que a gente faz em Formiga, igual eu te Aham. falei, né? E a madeira vem pra gente de São Paulo. Mas, Você compra essa estrutura pronta, aí você pega e adesiva ela. isso. Ah, interessante, cara. Ele vem tudo preto pra gente. Ah, que Vem, legal. Aí você pinta vem essa chapado. partezinha. Não, 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 não. não. Ele vem já Essa montado, parte onde certo? a gente coloca os adesivos é só a peça Aham. preta mesmo. Ah, que legal. E aí a gente. Porque dá pra gente Como é que eu posso dizer assim? A gente poder Você personalizar consegue conforme a gente. personalizar, né? E Exato. dependendo da demanda, você consegue fazer Mudar de um ano pro outro mudar é a de um ano para o diferença, outro, né? né? É o principal. Interessantíssimo, bacana até. Mas é desse jeito. Ô, Gustavo, Dô, então te agradecer, cara. eu que te agradeço, Gustavo, agradeço todo mundo que ficou aí até agora, né? Não sei se alguém ficou, mas obrigado Não, por ter paciência. agradecer a todo mundo que assistiu. Eu queria pedir para quem estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal, tá? Para você ativa o sininho das notificações. Toda hora que eu tô falando isso, eu tô embolando. Eu tenho que acostumar a fazer. É se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar as notificações, clicar no sininho que tem aí no YouTube para você receber toda a entrevista todo podcast que a gente fizer aqui, você receber no seu celular. E vendo no TikTok e no Instagram, compartilha aí, manda pro WhatsApp Manda da pro pessoa WhatsApp, próxima comenta, aí. salva, Exato. compartilha Faz tudo que tiver para para fazer. gerar engajamento aqui pro Exato. Destaque Digital, hein, Para cara? gerar engajamento para todo mundo. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo, agradeço a Gabi também, que tá ali operando as câmeras pra gente. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado.